Olá, boa noite. No ar, mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesse dia 5 de janeiro de 2022, destacando as explicações supostamente médicas, mas claramente políticas da equipe que deu alta ao ex-presidente, isso é desejo, né? Ato falho, ao presidente Bolsonaro no dia de hoje pela manhã, explicando que tudo foi culpa do Camarão. Né? Muita gente torceu pelo Camarão para que o Camarão tivesse maior sucesso, mas infelizmente não foi esse o resultado. Mas nós vamos falar do Camarão e vamos falar, na realidade, analisar os acontecimentos, mostrando que, obviamente, tudo tem a ver com a situação política e com a polarização. Por isso o tema do programa, né, polariza. Não foi Camarão, foi Lula, né, o responsável por toda essa crise. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar também do governo anunciando aí o início da privatização com a venda das ações da Eletrobras. Vamos destacar aqui também o aumento, já há 2 semanas, 15 dias, com o crescimento de casos de Covid no Brasil e a explosão de casos pelo mundo afora. O começo, né, já nos primeiros dias de janeiro, da campanha eleitoral e com ações policiais aqui em São Paulo, envolvendo o ex-governador Márcio França, obviamente, ações comandadas aí não por coincidência, pelo governo do Estado, né, pelo governador João Dória, que é pré-candidato e tem candidato também nas eleições em São Paulo. Destaque na nossa pauta o tema do Carnaval, com Olinda, Recife, decidindo pelo cancelamento do Carnaval de rua. Nós vamos falar dessa situação. E na pauta internacional, destaque o presidente do Cazaquistão, dizendo que grupos terroristas estão por detrás dos protestos contra o governo e pedindo ajuda à Rússia, e 56% dos eleitores norte-americanos reprovando a administração, o governo Biden, após um ano do seu mandato. Bom, estas e outras notícias nós vamos destacar aqui hoje, tendo como companheiro de bancada virtual o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos discutir aí as principais notícias do dia, né? Agora está uma chuva aqui onde eu estou, então não sei se a internet vai dar uma falhadinha. Tranquilo. A internet aqui já é um problema, né? Já falha naturalmente, com chuva, né, que não teria nada a ver, mas é um serviço ruim, né, apesar cada vez mais caro, né, preços proibitivos para uma parcela enorme da população, mas o serviço cada vez mais precário. Bom, como a gente faz no começo do programa, queria pedir a vocês aí que estão já nos acompanhando nesse começo de ano, nessa primeira semana, que compartilhem aí, adoidado, espalhem o link da Causa Operária TV, aqui do Resumo do Dia, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, por aí afora. Chame todo mundo para vir assistir aqui no YouTube, né, a Causa Operária TV, o Resumo do Dia, e a nossa programação, né, 24 horas no ar, com programas mais variados. Agora há pouco, né, antes do Resumo do Dia, acabou de ser exibido o programa semanal Análise Sindical, né, tratando aí de um tema que nós vamos abordar também aqui no nosso programa, que é a questão da realização na próxima semana da Conferência Nacional Sindical do Partido da Causa Operária. Bom, fique conosco aí, compartilhe, né, ajude aí a ampliar a audiência da Causa Operária TV. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, o canal caminhando aí a trancos e barrancos contra as restrições do YouTube para chegar aí a 100 mil inscritos. E a gente convida você também a tornar-se membro do nosso canal, né? Como muita gente que acompanha aqui o nosso programa, a nossa programação, já é membro, você torna-se membro e contribua mensalmente para ajudar a fortalecer, a sustentar
essa imprensa revolucionária, combativa, que é a Causa Operária TV. Então, clique aqui no retângulozinho logo abaixo da tela, né? Seja membro, está escrito lá, em azul, você clica, escolhe o plano para você contribuir aqui com a Causa Operária TV e ajudar a sustentar esse órgão independente, sem rabo preso com a burguesia, com os governos inimigos do povo. Bom, um rápido salve aqui para alguns dos amigos, muitos amigos que já estão nos acompanhando nesse início do programa, né? E a gente já tem o link aqui no alto da página. Se você quiser se inscrever na conferência sindical, né, já tem o link para você fazer a inscrição, né? Então você clica, né, no chat, né, tá ali, inscreva-se na conferência, só pode abrir aí, né, você clica e já faz a sua conferência. Tem dezenas de companheiros inscritos. Nós vamos falar da conferência, mas vai ficar aí para você se inscrever ao longo do nosso programa. Bom, e a gente manda um salve para os nossos amigos como o Carlos Santos, que está conosco aqui, que já chegou dizendo que é a primeira vez que ele vê um porco constipado com um camarão. A Maria Genoveva mandando a sua saudação. Revolução Popular do Brasil mandando um salve também aqui, boa noite. O Sou Eu, chegando por aqui também a companheira Rosângela Barbosa de Oliveira, mandando um salve. Um ano de luta por um governo dos trabalhadores, mandando a sua saudação. O companheiro Ednelson Cesaretti, o Bruno Espírito Santo, o professor José Zelma, nosso companheiro, junto aqui com a gente, o Marcel Santos, companheiro que tem como pseudônimo Pobres no Poder, Lula Presidente, né, dizendo que a internet é cada vez mais precária e pode ser parte da maracutaia que nós vamos ter aí pela frente. Um salve também para o Fernando dos Santos Júnior, participando aqui conosco. Bom, a todos vocês, em nome de vocês, um salve para todo mundo que já está aí nos acompanhando, para o pessoal que chega durante o programa, para quem nos assiste fora do nosso horário ao vivo aqui, na reapresentação, em outros horários, por diferença de fuso horário, porque está trabalhando agora. Um abraço muito forte para você. Participe, mande aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão e participe conosco. Bom, vamos para a nossa pauta. Nós vamos começar aqui com algumas... como o nosso tema de hoje é um tema até mesmo hilário, né? Nós vamos começar com algumas charges, né? A primeira mostrando aí, falar, né? Dizendo que não estava de férias, né? Ele estava trabalhando todos esses dias, todas essas imagens que vocês viram aí. Nós vamos comentar daqui a pouquinho esse tema. Bom, mas a primeira charge aí é do companheiro J. Camelo, né? Balanço do governo, né? O que o senhor achou desses 3 anos do governo Bolsonaro? E aí o Bolsominion responde: foi uma maravilha, né? Quase tropeçou na palavra, né? Balanço do governo, o país, né, nessa situação insuportável, completando aí 3 anos de governo Bolsonaro. Hoje a imprensa capitalista falou que o governo Bolsonaro cumpriu 1/3 das promessas, né? Sendo generosa com Bolsonaro, e talvez até tenha sido melhor assim, porque se ele cumprisse tudo que ele prometeu, o país estaria ainda pior, né? Porque o Bolsonaro não veio prometendo nada de positivo, né? Não era a esperança de nada positivo no país. Bom, tem mais. A produção... Está aí do Amarildo. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não teremos eleições. É a declaração do Bolsonaro no ano passado, né? E o pessoal, aí a charge satirizando, colocando o Bolsonaro aí em cima de um palco de stand-up, né? E o pessoal se rolando no chão de tanto rir, né? Já denunciando aí o caráter do ano que nós estamos vivendo, e que, obviamente, está se preparando a fraude das eleições, com um militar, né, um general comandando aí à frente do TSE, no mais alto cargo administrativo do TSE, e com as urnas eletrônicas sendo cedidas não, vendidas por mais de 1 bilhão e 200 milhões por uma empresa ligada a um deputado, a um senador, né, que foi presidente do Grupo Positivo, que é agora senador do Podemos, e que era do PSDB lá do Paraná, né?
quem acreditar na lisura das eleições nessas condições tem que ser tonto, né, e acreditar também em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, sabe-se lá no que mais. Bom, e ainda Charges, está aí, né, o Aroeira, a charge de final de ano, né? E desenhando para não ter dúvida, ele postou lá, né, o que era a mensagem de Feliz Ano Novo, né? Com certeza, esse foi o pensamento de muita gente na passagem do ano, é o pensamento nesse começo do ano, né, de que um ano novo feliz significa a luta por meter um pé no traseiro do Bolsonaro e lutar pela eleição de Lula como parte da luta por mudanças, por um governo dos trabalhadores. Bom, só rapidamente aí na sequência, alguns memes que circularam pela internet hoje, desde ontem, em homenagem ao Camarão, né? Porque o pessoal, diante do anúncio de que tinha sido um camarão que causou aí, supostamente teria causado o mal-estar ao ex-presidente e o levado ao hospital, o pessoal resolveu, né, publicou memes como esse aí, circularam na internet, homenageando o Camarão, né? E aí essa charge boa também do Aroeira, o culpado finalmente. E vou fazer de novo, diz o Camarão. O Camarão prometendo, né? E todo mundo torceu, depois de ter torcido para a faca, né, do Adélio, o povo brasileiro, muita gente, milhões de pessoas torcendo para que o Camarão, porque inclusive o anúncio era de que o Camarão tinha entupido o intestino do presidente, né? E muita gente sonhou com a situação que o Camarão nunca saísse de lá, né, e continuasse a cumprir. Aí eu ouvi essa aí que o pessoal fez, Camarão antifascista, né? O pessoal da esquerda satirizando aí e destacando o papel do Camarão. Camarão que fez o que muita gente da esquerda vacilou em fazer, né, de tentar colocar para fora de campo o Bolsonaro. Bom, tá aí, nosso momento de humor no começo do programa, mas nós vamos então para a nossa pauta, porque infelizmente, né, o Camarão não resolveu aparar, né, se é que o problema existia mesmo com o Camarão, ele não saiu vitorioso. Então nós vamos vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho, mas nós temos a situação de notícias pela frente. Bom, e as primeiras notícias não são boas e mostram a necessidade de uma luta, porque no momento que nós tivemos aí um ano com enorme elevação das taxas de energia, né, e há promessas, de novo, o governo no final do ano destinou aí mais de 15 bilhões para as empresas de energia, dinheiro que nós vamos ter que pagar depois, mas foi um adiantamento, aí, uma liberação de verbas para patrocinar, né, os negócios do setor de energia diante de uma suposta crise. Bom, e no meio disso tudo, para piorar a situação, tem o anúncio do encaminhamento da privatização da Eletrobras. Quem vai contar para você o que está para acontecer e qual a perspectiva, como agir diante disso, é o companheiro Caio Túlio. Exatamente. Mais um crime, né, contra o país, um crime premeditado, está se aproximando, né? Então, um dos chefes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, do governo Bolsonaro, né? Leonardo Mandelblit, que ele é chefe da área de estruturação de empresas e desinvestimento do banco. Então, ele afirmou em audiência pública que se pretende privatizar a Eletrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, né, a maior da América Latina, que gera aí, pelo menos 40% da energia no Brasil, transmite quase 70%, quer dizer, uma empresa gigantesca que controla várias outras subsidiárias, tem dezenas de milhares, né, de trabalhadores, que eles vão abrir, né, a capitalização da empresa, já, pelo menos eles pretendem, né, realizar essa operação entre março e abril, né? Lembrando que a questão ainda encontra-se no TCU, né, no Tribunal de Contas da União, que ainda o julgamento, né, sobre a venda da empresa, da estatal.
No entanto, esse chefe do BNDES, ele acredita que até meados desse momento, março ou abril, já será realizada no TCU, né? Toda a colocação, toda a liberação, e eles vão poder aí privatizar a empresa. A modalidade de privatização é a capitalização, que é vender as ações na Bolsa de Valores. A União atualmente ela detém 72%, né, da empresa, quase 73%. Isso daí eles procurariam reduzir para 45% apenas, que a União controlaria, né, da empresa, e a maior parte da empresa ficaria nas mãos dos capitalistas privados. É a expectativa. O governo espera que vão arrecadar com esse crime que eles pretendem cometer, que vai afetar toda a economia do país, né? E é inclusive um crime inclusive contra a soberania nacional, né? Do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Você colocar uma empresa desse porte, que garante a energia para uma boa parte do país, nas mãos do capital privado, inclusive internacional, né? Mas o governo pretende arrecadar 22 a 26 bilhões apenas, né? O companheiro Antônio Carlos falou agora recentemente que o governo deu 15 bilhões aí para as empresas e eles vão vender a empresa aí e eles pretendem arrecadar 22 bilhões, né? Vender para os capitalistas. Bom, essa é a questão, né? A expectativa do governo para realizar essa privatização. Outro detalhe, né? O governo cinicamente afirmou, pelo menos o Daniel, o chefe aí dessa área do BNDES, ele afirmou que o governo pretende não liberar mais do que 10%, né, das ações para empresas individuais ou para indivíduos, né, para que não haja um controle de uma empresa sobre de um acionista, né, sobre toda a empresa, reconhecendo, inclusive, né, o perigo, né, de você privatizar uma empresa dessa. Mas está aí. Então, a questão é uma questão essencial do próximo período, a luta contra a privatização da Eletrobras, que é um crime contra a economia brasileira, contra a soberania, né? Contra os milhares de trabalhadores. Né? Isso daí vai implicar em uma transformação grande na energia, no encarecimento, na falta de abastecimento de energia em várias regiões. Né? A gente sabe como que é a empresa privada, a iniciativa privada. Então é preciso uma luta tenaz, é preciso ocupar a empresa, é preciso discutir já, fazer assembleias da categoria e discutir um plano de lutas para barrar esse crime contra o país que o governo está pretendendo realizar já no início do ano. É isso. Privatização da Eletrobras, que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado, mostrando aí o conluio de Bolsonaro e de toda a direita contra o povo brasileiro, né? Mas o jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita. Né? Ainda está colocado para os trabalhadores, como destacou o Caio, aí, a necessidade da mobilização, o enfrentamento, né? Porque para muitos sindicalistas, para muitos setores da esquerda, a coisa se resolve quando o Congresso vota. Não, agora que é hora de enfrentar, né? É hora de ir para cima, né? Continua sendo a hora não passou, é um crime, toda a população está pagando caro pelo processo de privatização da energia que aconteceu lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e agora, para piorar a situação, né, querem entregar a Petrobras. Bom, por falar em economia, em privatização, o Dom Baes aqui levantando no chat, né, nosso companheiro, membro do canal aqui, a questão do Guido Mantega, se é verdade que ele está cotado para ser ministro da Economia do Lula. Isso repercutiu hoje porque o Guido, os presidenciáveis, né, os principais presidenciáveis, indicaram aí assessores econômicos para assinarem matérias aí na Folha de São Paulo, e hoje justamente quem apresentou aí, publicou uma matéria, o título foi Bolsonarismo levou à crise
e a retomada virá com seu fim. Foi justamente o ex-ministro do governo Lula e Dilma, Guido Mantega. Né? Na matéria, ele apresenta aí o governo, meio de uma maneira unilateral, o governo Bolsonaro como o resultado responsável pelo retrocesso econômico. É bom que se diga que é uma meia-verdade, né? Porque o bolsonarismo simplesmente parte do golpe, né? Mas está longe de ser o único e até mesmo o principal responsável pela situação de degradação econômica, cuja responsabilidade é do conjunto da direita, inclusive dos setores agora, como, por exemplo, o senhor Geraldo Alckmin, que muita gente quer como... muita gente da burguesia, né? quer ver como vice-golpista do Lula, né? Que foi presidente do PSDB, que foi governador de São Paulo, corresponsável pela política econômica apresentada, imposta ao país depois do golpe de Estado a partir de 2016, que agravou, né, a situação de sofrimento do país. Bom, mas o Guido traça na matéria a defesa de uma política com aspectos sociais, né, falando do Bolsa Família, dentre outros, né, fala da retração do PIB, né, da falta de investimento, né, e, obviamente, fala da necessidade de investimentos públicos, de toda uma situação de investimentos sociais, né, principalmente defendendo aí, apresentando números sobre a queda da pobreza, né, relativa acontecida aí nos governos Lula. Bom, é uma especulação ainda, né, de qualquer maneira, sobre o tema, né? O próprio PT negou, falou que é uma opinião, estão sendo apresentados aí, mas evidentemente sinaliza, uma sinalização em relação ao problema. Bom, nós vamos voltar a esse tema da economia, a perspectiva econômica. Eu queria agora agradecer aqui os superchats, os stickers do companheiro Sou Eu, né, que mandou aqui para a gente a sua contribuição, e o LC29, e chamar você que está nos assistindo a seguir o bom exemplo do Sou Eu, do LC29, e contribuir com a gente nesse começo de ano, ajudar a gente aqui a fortalecer, a alavancar ainda mais, né, a Causa Operária TV como um órgão independente, combativo, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores. É importante, esse tema econômico, é importante destacar que não basta condenar o bolsonarismo, é preciso ter uma política de enfrentamento, né, com os bancos, com o sistema financeiro, né, por exemplo, colocando a questão da estatização do sistema financeiro, porque, se bem que nós vivamos um momento onde há recorde de lucro dos bancos, né, é bom lembrar que os governos passados do PT também não foram marcados por nenhum enfrentamento, pelo contrário, né, o próprio Lula reconheceu em mais de um discurso que ele foi um pai também para os banqueiros e para muitos outros setores capitalistas, né, e obviamente que não dá para resolver com meia medidas com situações em que mais de 50% do orçamento nacional são desviados para o pagamento de juros e serviços das dívidas, né? Não dá para atender as demandas sociais, os interesses da população. É preciso, né, mexer nesse vespeiro, é preciso, né, colocar aí o sistema financeiro sob o controle dos trabalhadores. Bom, mas vamos em frente na nossa pauta, entrando num dos temas centrais do nosso programa, o médico, né, hoje pela manhã, logo cedo, o presidente golpista Jair Bolsonaro, fascista, teve alta, né? Um destaque hoje muito interessante na imprensa, né? Inclusive um médico, Antônio Luiz Macedo, né? Que disse que o Bolsonaro ligou chorando de dor e com medo da morte após o almoço de férias, né? Que indigesto. Bom, em entrevista ao jornal O Globo, o médico que acompanha Bolsonaro, ele disse que foi comunicado pelo próprio presidente sobre a possível obstrução intestinal
que teria mantido o mandatário internado no Hospital Vila Nova Star, aqui na Zona Sul de São Paulo. Segundo o médico, né, o Bolsonaro ligou, então, dizendo que estava morrendo e estava chorando de dor. Né? De acordo com o médico, desde a suposta facada em 2018, a obstrução intestinal teria sido provocada por camarão não mastigado corretamente. Né? E a explicação ela foi apresentada pelo próprio Bolsonaro, que durante uma entrevista disse o seguinte: eu não almoço, eu engulo. A peixada tinha uns camarãozinhos também, comi e mastiguei o peixe e comi o camarão, né? Comeu sem mastigar. E esse foi o motivo aí apresentado, né? Quer dizer, Bolsonaro teria sido internado e passado por toda essa situação, supostamente por não ter mastigado devidamente os camarões. Bom, o fato, quer dizer, tem muita coisa na história que a gente só vai conhecer muito tempo depois, né? E muita coisa que a gente nem conhece. O fato é que me chamou a atenção uma declaração muito interessante do Haddad, do próprio Haddad, que falou o seguinte, que independentemente da veracidade ou não das declarações, aí das supostas análises médicas, o que nós estamos vendo é que o Bolsonaro estava metido no meio de uma enorme crise, sendo cobrado, né, porque com as enchentes, o país, aí, milhares de pessoas aí, submersas, desabrigadas, mais de 100 mil pessoas desabrigadas no sul da Bahia. O presidente foi se dedicar aí a passear, né, a fazer, nós vamos mostrar isso aqui daqui a pouquinho, ele negou que tivesse em férias, mas no meio disso tudo, o camarão foi mais ou menos como a facada do Adélio, né? Serviu para tentar esfriar e mudar o foco, que era de críticas ao presidente pela conduta totalmente irresponsável, de um verdadeiro moleque, né? Um moleque fascista, mas um moleque totalmente alheio aos problemas do povo brasileiro, né? No final de ano, um dos mais terríveis da história do país, né? Em que as famílias aí tinham o momento de lembrar era as centenas de milhares de mortos, né? Um Natal com recorde, final de ano com recorde de fome, de miséria, e o presidente fazendo galhofas por aí, fazendo estrepolias, né? Não vamos mostrar daqui a pouco. Bom, no meio disso tudo, e no momento em que a situação política mostra aí uma polarização puxada, né, destacadamente aí pelo enorme apoio que o ex-presidente Lula recolhe entre a população cada vez maior, né, ainda que, digamos assim, deturpado pela situação das pesquisas, que a gente não dá nenhuma credibilidade, né, pode ser que a situação seja ainda maior, né, e o camarão serviu para tentar desviar o foco, né? Bolsonaro ficou 2 dias no hospital de luxo aqui da Zona Sul de São Paulo, um verdadeiro hotel, né? E fez lá suas encenações, dizendo que todo esse sofrimento dele, suposto, né, tem a ver com a facada, aquela facada super verossímil, né, que a imensa maioria do povo brasileiro desconfia, lá de 2018, em plena campanha eleitoral, que providencialmente tirou o Bolsonaro dos debates, né, evitou que o Bolsonaro tivesse que enfrentar os outros candidatos, principalmente o candidato reserva da esquerda, o Fernando Haddad. E agora, de novo, aparece, né, Bolsonaro fazendo encenação, fazendo campanha eleitoral, jogando para o seu público, né, fazendo selfies e tudo mais do hospital, né, para dizer que ele trabalha muito, né, trabalha muito. Bom, e até no meio dessa situação, como parte da campanha eleitoral, Bolsonaro iniciou o ano fazendo campanha do hospital, né, meio que ele voltou a 2018. E no meio da campanha ele apresentou a tese, se a gente pode chamar que é uma tese, né, de que tudo isso tem a ver com 2018. Isso aí dá para ver, dá para ter a ideia de como vai ser a campanha eleitoral de 2022. Né? Se o pessoal acha que vai ser uma campanha com debates,
de propostas, de normalidade, né, de uma disputa, isso aqui é só o começo, né? É um cafezinho, é uma amostra grátis, né, da campanha que vai ser marcada não só por encenações, fraudes, manipulações, né, mas por uma sequência de duros ataques, e nós vamos ver isso muito brevemente, né, a Lula e, inclusive, a qualquer candidato aí que possa ter alguma coisa a ver com uma possibilidade de apoio eleitoral ao ex-presidente. Né? É a fraude, é um esquema, a eleição que tende a ser marcada como uma verdadeira guerra, né? E o jogo de cena aí do Bolsonaro foi só uma primeira encenação, né, de um ano que vai ser marcado por tudo medidas como essas aí de manipulações pela imprensa capitalista, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho vamos voltar ao tema quando a gente falar aí do problema das férias do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro disse que não tirou férias, coitado, vida muito sofrida do Bolsonaro. Bom, mas antes da gente falar das férias do Bolsonaro, vamos destacar os dados do sofrimento do povo brasileiro, porque, mais uma vez, né, quando já parecia que a Covid tinha ido embora, né, e supostamente havia uma pressão, uma tendência de que a vida pudesse voltar aí a uma certa normalidade, a situação parece que vai, mais uma vez, saindo fora de controle. Bom, para falar sobre essa situação, eu passo a bola para o Caio. Vai lá. Exatamente. Falar aqui um pouco dos dados da Covid, na verdade, do aumento, né? Do aumento dos casos confirmados, né? De infecção da doença que ocorreu no último período. Na verdade, nos últimos 15 dias, você teve um grande aumento do número de confirmados, que vinha caindo, né? Se estabilizando em certa medida, mas que voltou a crescer bastante, né? Exponencialmente no último período. Então, só para a gente ter uma ideia, a média, né, que é calculada com base nos casos dos últimos 7 dias, a média em 22 de dezembro, ela está de infecções, ela estava em 3.101 por dia, né? A média nesses últimos 7 dias. Já agora, em 5 de janeiro, essa média superou 12.4 mil casos. Quer dizer, um aumento gigantesco. Para a gente pegar os dados do dia, pegar os dados de hoje, por exemplo, segundo o último período, né? Você teve, o último período, ele diz respeito 16 horas do dia anterior às 16 horas, no caso aqui de hoje, por exemplo. Foram 27 mil casos confirmados das 16 horas do dia 4 até as 16 horas do dia de hoje. E nesse mesmo período também 129 óbitos que ocorreram decorrentes aí da Covid-19. Embora o número de óbitos tenha permanecido em um patamar, né, não tenha aumentado exponencialmente, mas o número de casos tem aumentado extraordinariamente nesses últimos dias. Como a gente viu aqui os dados, né? Há 2 semanas atrás, por exemplo, o número diário estava por volta de 3 mil casos. Agora já está em 27 mil casos. Né? Outro dado também que se reflete é o problema dos hospitais, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a prefeitura anunciou ontem que o hospital estava operando, né? A enfermaria dos hospitais estava operando aí com 105% de ocupação para os leitos da Covid-19. Isso está se refletindo também em outras cidades, outros estados que estão aumentando o número de internações por conta da Covid-19. Também tem a ver, né, com a nova variante Ômicron, né, que se desenvolveu, também a gripe, né, que está se alastrando pelo país. Quer dizer, então mostra aí mais um fator de crise, né, na situação política, o aumento, né,
dos casos de Covid-19, embora, como eu falei, né, o número de mortos não esteja aumentando significativamente, né, comparado à projeção do número de infectados. Mas acho que os dados são esses aqui. É importante esses dados, e eu diria o seguinte, que essa situação, que obviamente está fora de controle, é importante destacar que os dados são parciais, porque o Ministério da Saúde alega, né, aquele problema da invasão hacker, até hoje não normalizou a veiculação dos dados com normalidade, né? Então os dados têm aí uma relativa parcialidade. Bom, e obviamente porque o Brasil continua sendo, foi durante toda a pandemia, e continua sendo um dos países que menos testa no mundo, né? Então não tem testes suficiente para saber exatamente que se esse número, que já é grande, que é crescente, né, o quanto da realidade, quanto por cento, qual é a parte da realidade que ele representa, né? No momento em que o mundo, só para acrescentar aí, está batendo novos recordes. Hoje foram, nas últimas 24 horas, nas últimas 24 horas divulgadas no mundo, foram 2.590.000 casos, novo recorde mundial, né? Maior desde de todos os tempos da pandemia, e esse recorde vem sendo, até a semana passada, não havia dia na pandemia que tivesse superado a marca de 1 milhão. Na semana passada se superou a marca de 1.400.000 casos por dia, e hoje nós já estamos na faixa de praticamente 2.600.000 casos em um único dia, em 24 horas. Né? E em alguns países, né, mostrando aí a impotência, a incapacidade total dos governos capitalistas para enfrentarem a situação. É o caso, o principal deles é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos continua tendo mais de 2.000 e quase 2.400 mortes em 24 horas, nas últimas 24 horas divulgadas. Então, mostra aí, obviamente, que a pandemia, apesar de ser um negócio muito lucrativo, né, para vários setores da burguesia, eu queria até, hoje, um dado, a gente esqueceu não deu conta de pautar na correria muita coisa, mas um dado divulgado é o seguinte: dos 13 bilionários do Rio de Janeiro, né, foi divulgado hoje no Jornal da Burguesia Carioca, 10 estão ligados ao sistema financeiro, ou seja, aos bancos. 3 estão ligados à área médica. Né? E alguns dos 3, teve gente que aumentou a fortuna em 500%. Manja, 500%, 5 vezes, só em 2 anos da pandemia. Né? Tamanho a lucratividade, né, que esses setores tiveram aí com o negócio, né, da doença, o lucro com a doença. Imagina isso em países ricos, né, como os Estados Unidos, como a Europa, o negócio gigantesco em que eles transformaram as vacinas, né, um negócio de bilhões, né, onde a preocupação com o povo é o que menos conta em toda essa situação. Bom, eu destaco isso até porque eu queria um comentário. Teve um comentário coxinha, né? Bolsominion aqui no nosso chat, que é bem interessante. Teve Bolsominion que escreveu se o Lula vai voltar à cena com S. Né? Eu não sabia que o Lula teria sido Ayrton Senna. Deve ser alguma coisa... Né? Lula vai voltar à cena do crime, e o Senna, né, mostrando a ignorância do coitado do Bolsonaro, que não sabe nem escrever. Mas a gente mostrando aí a importância do nosso canal, né, que vem aí umas infiltrações bolsonaristas, né, para tentar aqui. Eu vi postagem aí falando de petralha, todo esse discurso da direita que não tem argumento, né, até porque não dá para argumentar contra os fatos que são mostrados aqui no resumo do dia e na nossa programação. Mas fiquem à vontade, venham aí, aumentem a nossa audiência, Coxinha, né? Porque aqui a gente gosta de falar, mostrar os dados, né? E aqui ninguém vai escrever cena com S. Né? Não é Ayrton Senna. Cena de filme, cena de crime, é com C. Né? Então, vamos ajudar o Coxinha a aprender alguma coisa. Bom, voltando aqui para a nossa pauta, destacando aqui que o Bolsonaro diz que não é verdade que ele estava de férias. Então, nós vamos mostrar algumas imagens que pode ser que a gente tenha se confundido. Né?
já que o presidente falou com tanta firmeza, com tanta convicção, né, e tem até gente da cena com S, que acredita no que o Bolsonaro diz, né, que está assistindo aqui o nosso programa, essa cena, por exemplo, não é uma cena de férias. Deve ser o Bolsonaro salvando pessoas que estavam atingidas pelas enchentes. Né? O Bolsonaro ele não está aí se divertindo, tirando férias. Ele está trabalhando. Você pode ver aí a dureza do trabalho do presidente ao pilotar um jet ski, que deve fazer parte da atividade de preocupação com o povo nesse começo de ano. É um cinismo, né, que o presidente tire férias seria até normal. Né? O problema é zombar do sofrimento do povo, é não dar a mínima e ainda ser cínico o suficiente para falar que não é férias. Né? Que ele está aí. Aí também ele estava numa função presidencial. Né? O pessoal postou, inclusive, na internet, dizendo que todo esse pessoal do lado dele são desabrigados das chuvas, que ele estava socorrendo, e aí ele estava orando nesse momento aí pelos desabrigados. Ele não estava fazendo zombaria, não estava se divertindo e tudo mais. Foram imagens mostradas nos últimos dias, né? E hoje o presidente teve aí a desfaçatez, né? De dizer que era maldoso quem falou que ele estava de férias. E que ele disse que ele deu umas fugidas, né, de jet ski, que era isso que ele estava fazendo. Vocês estão vendo aí que ele, né, essa dureza, né, essa situação chama atenção porque é o seguinte, a gente vai ver no próximo período essa tentativa do Bolsonaro de se colocar com o apoio da imprensa golpista, né, em evidência, né, falando aí para o seu público, mantendo aí um certo nível de polarização, uma vez que o Bolsonaro continua sendo, né, entre toda a direita, né, toda a direita golpista, está aí, né, também essa imagem ele com esse óculos, deve ser um equipamento de trabalho. Né? Ele estava aí no litoral acompanhado aí pelos seus seguranças e a gente deve ser uma confusão nossa, deve ser um equipamento de trabalho, toda essa situação. Mas não nos confundamos. Né? Ele até quando caiu aí do jet ski, né, também estava a trabalho, mas é a tentativa de procurar manter a polarização política diante, pelo menos até o momento, do fracasso da direita em apresentar um candidato alternativo, né, um candidato da chamada terceira via, e o Bolsonaro segue sendo, né, com as suas estrepolias, está ele aí no Beto Carreiro World, né, participando de também a serviço, ele deve ser das funções presidenciais, né, fazer passeios aí pelo Beto Carreiro World, participar aí de provas de nem sei o que era aí, que eu não lembro, mas foi mostrado aí pela imprensa, mas é a tentativa de manter a polarização. Quem não pode, não dá para debater os problemas reais do povo brasileiro, né? Debater a situação das pessoas que estão morrendo e continuam sendo infectadas aí pela Covid, desemprego recorde, fome, né? Perspectiva de crise econômica se agravando nesse ano. Hoje a Bolsa fechou novamente com queda, né, indicação da instabilidade presente entre o próprio mercado financeiro, especuladores que estão ganhando tubos, né, há uma insegurança, uma instabilidade na situação, e o Bolsonaro procurando disfarçar, né, apresentar que a situação está sob o controle, surfando no apoio, né, que setores da burguesia lhe deram no final do ano, quando aprovaram um orçamento que garante recursos, né, para que ele, aí, com a enorme frente da direita, possa, né, tenha a chance, pelo menos, de se apresentar aí como candidato da burguesia, que, diante da falta de alternativa, pode repetir o que fez em 2018, né, quando se juntou todo mundo por detrás do Bolsonaro para derrotar de maneira fraudulenta o candidato da esquerda. Bom, agradecer aqui o superchat da Luísa Maranhão, dizendo aqui que enquanto a Frente Ampla está de férias e volta em 8 de março, o PCO na Vanguarda realiza nos dias 15 e 16 a conferência sindical em São Paulo. É isso aí. Obrigado, companheira Luísa, pela contribuição e pela mensagem. E se você quiser se inscrever na conferência sindical, você pode fazer agora. O link está aí, logo no alto do chat, né, de bate-papo aqui,
cheio de gente boa aqui no canal no YouTube. Você clica, vai lá, em menos de um minutinho você se inscreve, né? E participa dessa importante iniciativa, dessa atividade que visa organizar a mobilização junto aos setores de trabalho, junto às categorias operárias, as categorias de trabalhadores do funcionalismo, os professores, dos mais diversos setores, dentre os aposentados. Então, você pode fazer a sua inscrição e participar da Conferência Sindical Nacional, uma conferência que é aberta aí aos companheiros do Bloco Vermelho, os companheiros do PT, da esquerda, vão estar conosco aí os companheiros do Partido Comunista do Povo Brasileiro, de setores da frente de esquerda revolucionária, de luta, né, do Bloco Vermelho, que realizou a plenária nacional no ano passado. Bom, na nossa pauta agora, mais uma pitada, né, uma outra demonstração de que está começando a campanha eleitoral, né? E o Caio vai contar para vocês o que aconteceu em São Paulo, mostrando a briga, inclusive, a briga de cachorro grande entre setores da própria burguesia que já começaram a se pegar aí com seus métodos tradicionais. Vai lá, Caio. Exatamente. Isso aqui mostra bem como vai ser, né, o clima eleitoral de 2022. Já começou no início do ano. Então, a Polícia Civil de São Paulo realizou nessa quarta-feira, né, na manhã dessa quarta-feira, dia 5, uma operação chamada Raio X, supostamente aí para investigar um desvio de verbas do governo do estado de cerca de 500 milhões, inclusive do setor da saúde. Bom, a polícia ela cumpriu aí 34 mandados de busca e apreensão em 17 cidades. O detalhe é o seguinte: alguns desses mandados de busca e apreensão foram justamente contra o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, né, que foi vice do Alckmin e que depois assumiu o governo do estado quando o Alckmin declinou para ser candidato, né, à presidência em 2018. O próprio Márcio... Bom, isso aqui fica muito claramente, porque a gente costumava ver a Polícia Federal cumprindo esse papel de fazer a atividade política, né, a perseguição política. Mas aqui ficou muito claramente quem que está por trás, né? Porque aqui quem fez a atividade foi a Polícia Civil, né? A Polícia Civil ela é subordinada, todo mundo sabe, dos governos estaduais, né? Bom, mas a Polícia Civil fez os mandados de busca e apreensão porque supostamente o próprio Márcio França, esses desvios teriam ocorrido no momento em que ele era candidato, no momento em que ele era governador do estado de São Paulo, e ele teria também recebido das pessoas que são acusadas de se beneficiar do dinheiro ilícito, teria também recebido dessas mesmas pessoas valores de campanha. Então, por isso que a polícia justifica a operação. Bom, mas a gente vê que o próprio Márcio França ele deu um depoimento, né? E ele falou que começou, pelo menos ele foi sincero, né? Começou a eleição em 2022, né? E ele fala que que é tudo campanha eleitoral, né? Supostamente contra os seus inimigos, ele não nomeia quem são, mas os seus inimigos querem derrubá-lo, mas que ele vai permanecer, dar um tom triunfalista, né, para a questão. No entanto, o que a gente vê é uma perseguição política, né, evidente, dos inimigos do Márcio França, que é notadamente o PSDB da ala do Dória, né? Agora, logicamente que também a gente não sabe se o Márcio França está envolvido em escândalos de corrupção, ninguém vai pôr a mão no fogo por ele, evidentemente, que ele é um político burguês, né, um elemento da burguesia, mas primeiro que é uma operação como essas operações totalmente arbitrárias, né? Ele foi retirado seus direitos, ele teve a casa invadida sem nenhum motivo, né? Porque não teria nenhum motivo para tal. Teve coisas pertences aí confiscadas pela polícia para poder fazer supostas, né, investigações. Quer dizer, primeiro você
apreende o indivíduo, prende, né? Apreende coisas dele, para depois você investigar se ele tem algum envolvimento com coisas ilícitas, quando deveria ser o contrário, né? Evidentemente. Mas está aí mostrando o clima da eleição da campanha eleitoral. E se eles fazem isso daí entre eles, dá para imaginar o que eles vão fazer contra a gente, né? Contra a esquerda. É isso aí. Se é assim, entre as feras, né? Entre o Dória atacando o ex-aliado, que o Márcio França foi vice-governador do Alckmin por 2 mandatos, né? E foram aí os que gestaram, né, a administração que nós temos hoje do João Dória. Né? São tudo farinha do mesmo saco. E, corretamente, como assinalou o Caio aí, imagina o chumbo grosso que vem contra o Lula e que vem contra a esquerda nas eleições. Né? Quem acha que vai ser um passeio está muito iludido. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, né? Eu queria destacar, falando de Dória, antes de voltar a falar do Dória de São Paulo, queria falar do carnaval, né? Porque hoje 2 cidades com carnavais muito importantes, né? Em primeiro lugar, a cidade de Olinda anunciou aí o cancelamento do carnaval pelo 2º ano consecutivo. O prefeito da cidade, um elemento de direita, né? Professor Lupércio, né? Ele que já foi do DEM, já foi de tudo que é do partido, não sei nem que partido está agora, né? Mas é um partido de direita, um prefeito direitista, né? Anunciou aí ele está no Solidariedade, do Paulinho da Força, né? Anunciou o cancelamento do carnaval em Olinda, medida que vem sendo adotada. Ontem foi a vez do Paes, no Rio de Janeiro, anunciar o cancelamento do carnaval de rua, do desfile dos blocos, né? São Paulo anunciou que vai se posicionar amanhã sobre o tema, e Recife, né, também fez o anúncio da suspensão do carnaval de rua. É bom lembrar que o carnaval de Olinda e Recife reúne milhões de pessoas nas ruas. Bom, sobre esse tema, eu convido todo mundo a ficar até o final do programa para a gente ouvir a coluna do companheiro Henrique Arias. Ele que conhecido aqui no nosso canal e é do nosso coletivo do GARI, Grupo de Arte por uma Arte Revolucionária Independente, né, do Grupo de Cultura do PCO, né, porque evidentemente que essa medida, né, tem a ver com evitar cenas como essa que está sendo mostrada aí pela nossa produção, né, porque os carnavais nos últimos anos foram marcados, né, em 2019, já no começo do governo Bolsonaro, né, foi marcado aí pelos protestos, né, e tinha uma melodia que era muito famosa, virou, né, a melodia mais famosa: Ei, Bolsonaro, vai tomar chuchu, né, alguma coisa parecida com isso, né? E, obviamente, que o grande temor da direita nesse momento, né, por isso evitaram-se aí as festas de Réveillon nas ruas, e agora está se planejando acabar com o carnaval, que é evitar, né, que as ruas sejam tomadas por manifestações populares contra o governo e contra toda a direita que é responsável por essa situação de miséria que o povo brasileiro está vivendo. Né? O cancelamento não tem a ver com medidas sanitárias, porque a gente reitera aqui, né? Ninguém está proibindo ninguém de andar de ônibus lotado, né? Ninguém está proibindo ninguém de andar de metrô, de trem lotado, se aglomerar em lugar nenhum, né? Que tem a ver com os interesses dos capitalistas, né? dos grandes empresários aí nas grandes cidades do país. Mas, quando se trata... ninguém... Não houve barreira nas estradas para proibir o pessoal de ir para a praia no final de semana e promover aí enormes superlotações nos litorais, né? E mais ainda, até onde o carnaval está sendo anunciado o cancelamento das atividades públicas, o caso, por exemplo, de Salvador, né? Foi permitido festas com até 5.000 pessoas. Parece que 5.000 pessoas é alguma coisa que dá uma certa aglomeraçãozinha, desde que seja em local fechado pago, em local, quer dizer, que o pessoal cobre ingresso e obrigue o pessoal, por exemplo, entre outros, a fingir que está mostrando lá um passaporte da vacina. Ou seja, se o cara pagar, né, deve ser porque deve ter alguma coisa nesse vírus,
não sei se é na nova variante, a Omicron, que o vírus ele percebe quando tem ingresso, quando é pago, quando dá lucro para o capitalista, ele supostamente deve ser que ele não contamina ninguém. Obviamente que isso é uma palhaçada, né? É um golpe. O que a direita quer evitar, a direita odeia carnaval, odeia festa popular, né? Por detrás disso aí estão os preconceitos, não só os preconceitos políticos e religiosos, mas o interesse bem concreto da burguesia de evitar que nesse ano, nesse momento que nós estamos vivendo, a situação saia fora de controle e que o povo saia às ruas gritando fora Bolsonaro e Lula presidente, das mais diversas formas, né? Até mesmo aí o pessoal estava ensaiando aí no Rio de Janeiro o bloco, como é que é, da noivinha do Aristide, né? A forma que o povo brasileiro ele é pródigo em satirizar, em procurar atacar os seus inimigos aí da burguesia, satirizando a situação, né? E, bom, o nosso chamado é o seguinte, é preciso lutar contra isso daí. O Bloco Vermelho vai realizar plenárias agora, final de novembro, desculpe, final de janeiro, começo de fevereiro, para organizar manifestações contra o cerceamento da liberdade de manifestação do povo, né? E contra o cancelamento dessa festa popular, né? Porque fica evidente que a burguesia não está interessada em tomar medida nenhuma, até quando o Caio deu a notícia sobre os dados da Covid, né? É só fazer as contas, não tem nenhum aumento dos testes, não tem nenhuma medida de combate. O que nós temos pela frente aí é simplesmente medidas repressivas contra a população e manipulação política de toda essa situação. Bom, nós vamos em frente. Por falar em repressão, né? Tem mais um exemplo dessa situação aqui em São Paulo, e vem do governo do candidato, né? A pré-candidato à presidência da República e governador de São Paulo, João Dória. O Caio vai contar para vocês aí qual é a última do João Vacinador. O João Dória editou um decreto, né, governador de São Paulo, no último dia 4, né, de maneira surpresa, né? E nesse decreto que foi... Eu, por exemplo, sou servidor também, né? Então eu recebi lá no WhatsApp, de maneira meio exasperada, né, pelas pessoas, que você tinha que enviar em 5 dias a sua carteira de vacinação, comprovando que você se vacinou, todos os servidores, o que afetaria aí, estima-se que afetaria aí mais de 500 mil pessoas, né? Servidores do Estado, de alguma maneira, teria que enviar para algum lugar que também não foi esclarecido no próprio decreto, a sua carteira de vacinação no prazo de 5 dias, né, que você se vacinou com a primeira e a segunda dose, e a terceira também, no prazo de 5 dias. Caso contrário, você poderia sofrer sanções, inclusive processo administrativo interno. Quer dizer, você pode ser demitido se você não cumprir essa medida, né, totalmente arbitrária, né, que o governador decidiu impor, né, aos servidores aqui do Estado, num período, inclusive, que muitos deles estavam em recesso, né, de maneira totalmente absurda. Não só absurda do ponto de vista legal, né, e dos direitos democráticos, que se coloca o problema da carteira da obrigatoriedade, né, da vacina, porque isso daí eles estão obrigando as pessoas a tomar vacina e punindo quem não tomar, ferindo os direitos individuais, evidentemente, né? Isso daí parece aquele... Inclusive, e mesmo que seja com a desculpa de que é para o bem da comunidade, né? Não existe, né? Parece a coisa... Parece que a gente voltou assim um pouco pro período moderno, né, da Inquisição. A pessoa ela era queimada, mas era para o bem dela, que ela não tinha a fé correta, né? Aqui é a mesma coisa. Quando o problema da vacinação é um problema individual, né? Cada indivíduo é que tem a responsabilidade pela sua saúde e pelo seu corpo. Você não pode obrigar ninguém a fazer isso, daí é o que eles estão fazendo. E é uma forma que não tem nada a ver com a saúde e com a proteção das pessoas, mas é puramente uma maneira, mais uma maneira de você atacar os servidores, perseguir os servidores, de mandar a gente embora, de demitir gente.
sem pagar, inclusive, tudo que seria o devido, né? É uma maneira que a burguesia encontrou para atacar os trabalhadores e simplesmente isso. O que mostra claramente esse fato é que, por exemplo, o Dória, quando a pandemia estava no auge e não tinha vacina, ele mandou abrir as escolas, né? Então mostra que ele não tem interesse nenhum na saúde de ninguém, né? É simplesmente mais uma maneira que eles acharam aí para perseguir os servidores e fazem também de uma maneira totalmente absurda, né? Que é para impedir mesmo que as pessoas consigam, as pessoas que têm interesse em fazer isso, em mandar os documentos e tudo, impedir que elas consigam, né? Que muita gente não vai nem ver esse decreto aí, vai passar o período, né? E vai ficar enrolada. É isso. É a política de censura e repressão, né, do Dória, do Bolsodória, né, o farsante. O Dória já apresentou até plano de vacinação sem vacina, como ele fez da outra vez, agora para as crianças. Né? Não tem ainda vacina, mas já tem anúncio, tem propaganda de que o governo de São Paulo já tem plano, e a burguesia, mais uma vez, tentando aí levantar a moral do Dória, tentando fazer campanha para ver se ele sai daí, está empacado lá nos 2%, né? E ver se levanta e consegue levantar o defunto nas pesquisas, enquanto a burguesia, sei lá, procura adotar uma outra medida em relação à própria candidatura dele, quem sabe aparece aí alguma novidade, né? Tipo facada do Bolsonaro em 2018, né? Ou mesmo pensar em um outro candidato, né? Pensar numa alternativa. A gente não deve achar que todas as cartas, né, estão jogadas. O que a direita não está pensando nem de longe é que deixar que o Lula ganhe as eleições. Nós vamos para uma guerra que nós vamos ver nos próximos meses. Bom, queria reforçar com vocês o convite, né, destacando agora a participarem da nossa conferência sindical nacional, conferência que vai ser aberta, né, a conferência é organizada pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, vinculada ao Partido Causa Operária, mas nós estamos convidando aí, estamos abrindo a conferência para a participação de companheiros da esquerda, do Bloco Vermelho, de companheiros que querem conhecer a política sindical do PCO. Né, vai acontecer nos próximos dias 15 e 16 de janeiro, aqui em São Paulo. Né? Nós vamos fazer um primeiro dia de debates sobre a situação política, a situação no movimento operário, a crise nos sindicatos, né? A crise provocada pela política das direções que fecharam os sindicatos, né? Abandonaram os trabalhadores à própria sorte, se colocaram atrás da política fracassada de ficar pressionando o deputado, que não salvou nada. Né? Agora nós estamos vendo a conversa fiada de que os Correios foram salvos da privatização por conta de lobby no Senado Federal. Obviamente que é uma conversa para boi dormir. Né? Sem a mobilização dos trabalhadores não vai acontecer absolutamente nada. Né? E os próprios trabalhadores dos Correios, que já tem vários companheiros inscritos para a conferência, estão comendo o pão que o diabo amassou. Né? Então a conferência vai contar com trabalhadores de várias categorias, trabalhadores de categorias operárias, como companheiros metalúrgicos, petroleiros, da construção civil, companheiros dos Correios, trabalhadores da educação, do serviço público, aposentados, né, companheiros do judiciário, ou de muitos setores. E aí nós vamos receber também a participação, nós vamos ter, no segundo dia da conferência, nós vamos discutir a organização da luta por uma nova direção, né, uma direção classista, revolucionária para os sindicatos, e como trabalhar para mobilizar os trabalhadores nos locais de trabalho, pelas suas reivindicações, né, por reivindicações fundamentais, como a questão do salário mínimo, né, contra esse salário mínimo miserável que o governo está impondo agora ao país, e não há luta contra isso, pela redução da jornada, a questão do desemprego, uma questão fundamental, né, contra as privatizações, em defesa do ensino público e de outras reivindicações fundamentais. Bom, o salário do professor, né, o salário que piso nacional, né, teve aumento agora, né, o decreto do governo aumentou as verbas por aluno em 33,23%, precisa aumentar o piso e o salário de todos os professores do país. Então tem que ter luta para que isso aconteça, porque, obviamente, vão tentar, mais uma vez, englupir os professores. Né? Em todo o país aí tem medidas tentando burlar
aquilo que é lei, o piso, e, portanto, se aumenta o piso, tem que aumentar o salário dos outros também, né? É para ser reajustado pela lei do piso, que era de 2009, em 33,23% agora em 1º de janeiro, né? Então, o Caio, que é professor, eu que sou professor, milhares de pessoas que nos assistem são professores, milhões, né, 2 milhões de professores, trabalhadores da educação, do ensino básico, tem que ter seu salário reajustado agora, dia 1º de janeiro, 33,23%. Então, obviamente, tem que ter mobilização, né, para defender essas e outras reivindicações. A luta contra a PEC 32, que quer destruir os serviços públicos, e assim por diante. E, obviamente, os eixos políticos dessa luta, né, porque ninguém que queira lutar pelas reivindicações dos trabalhadores pode perder de vista a perspectiva de lutar, né, pela vitória da esquerda, com o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro e toda a direita, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós vamos discutir essas questões na plenária, vamos fazer também reuniões de grupos das várias categorias para tirar planos de trabalho, né, para o próximo período, para o próximo ano, esse ano que vai ser, com certeza, um ano de muitas lutas. Se você quiser participar, né, basta acessar. Você acessa aí o link que está aí no nosso chat, no alto do chat, né, tem a página, o formulário de inscrição. Em menos de um minuto você se inscreve, né? Está sendo feita toda uma organização para fornecer alimentação e hospedagem para os companheiros que vierem de outros estados. Estão sendo organizadas caravanas de várias regiões do país. Nós queremos contar com a sua presença, né? Você que quer lutar aí, não precisa ter cargo em sindicato. Se você tiver cargo, né, e entender a importância de uma modificação, venha também. Mas nós queremos trabalhadores aí da base, né, trabalhadores que queiram lutar para mudar a situação nos Correios, no serviço público, na educação, entre os trabalhadores também liberais que atuam, né? Então, faça como acabou de fazer agora há pouco a companheira Luísa Maranhão. Inscreva-se na Conferência Sindical Nacional do PCO. Tem muita gente se inscrevendo, né? Companheiros de várias regiões do país, já tem até companheiro do exterior que se inscreveu, companheiro brasileiro, né? Que se inscreveu também para participar da conferência, né? Então, nós queremos a sua presença para fortalecer essa organização classista, revolucionária, né, no interior do movimento sindical operário do país nesse próximo ano. Então, não perca tempo, a gente conta aí com a sua inscrição, com a sua presença. Agradecer aqui ao Fernandes da Silva, que mandou um superchat. Boa noite, companheiros. Tomei 2 doses da estratégica. Esta semana fiquei muito gripado, com diarreia e dor de cabeça. Fiz teste, deu Covid. Estou melhorando. Depois de 2 doses, né, o companheiro ainda tomou, como muita gente vem acontecendo, né, por isso, obviamente, é necessário uma política, lutar, né, por uma política de atendimento de saúde, de testes que não acontece, né, por medidas efetivas de proteção e não repressão contra o povo. Bom, na nossa pauta agora, vamos para a pauta internacional. Estamos se aproximando do finalzinho do programa. Ainda temos lá a coluna do companheiro Henrique no final. Então, 2 breves notas internacionais. A primeira do companheiro Caio. Com você, Caio. Não, só brevemente, né, a gente acompanhou a crise que teve no Cazaquistão, né, um país que quase nunca a gente ouve falar e, de repente, tomou conta dos noticiários, né, mas o presidente do Cazaquistão, Kassim Tokayev, né, não sei se é assim que se pronuncia, afirmou que o país está sob ataque de grupos terroristas, né, informou isso daí a agência AFP, e é interessante lembrar que o presidente, né, do Cazaquistão, ele tem uma relação, ou firmou uma relação mais de maior proximidade com o governo russo, né? Mas está aí, os protestos continuaram no Cazaquistão, começaram no último dia 2, se estenderam aí, começaram contra o aumento do preço do gás, né? A prefeitura de uma cidade foi incendiada, também atacada a sede do governo. Então, o país está em estado de emergência e o presidente afirma aí que são grupos terroristas, né, que estão relacionados aí com
o imperialismo, vamos chamar assim, embora ele não fale isso, né? Mas fica aí a questão, né, para a gente acompanhar a situação no Cazaquistão. Ok, você falou do Cazaquistão, vou falar do Afeganistão. O Afeganistão está sendo usado como a justificativa ou a desculpa é, para a queda da popularidade do Biden. Né? Popularidade que nunca foi grande, muito grande, diga-se de passagem, a não ser na imprensa capitalista, né? Inclusive na imprensa brasileira, internacional, que ficou o ano inteiro procurando encher a bola do Biden. Mas pesquisa publicada nesse começo de semana mostrou que a maioria dos norte-americanos estão vendo aí, reprovando o governo Biden. Né? A popularidade do presidente chegou no pior nível. Tinha caído já de maneira muito acentuada, tinha chegado ao nível mais baixo depois da retirada, o pessoal falou de retirada do Afeganistão. Na realidade, foi fuga, né? Fuga desastrosa depois da vitória espetacular, né, do Talibã, do povo afegão, sobre a maior potência capitalista do mundo, depois de 20 anos de luta. Né, os norte-americanos foram colocados para correr, né, e a popularidade do presidente despencou. E agora a situação ficou ainda pior. Então, a pesquisa, desde a retirada do Afeganistão, a popularidade do Biden teria declinado 7%. E 54% dos norte-americanos, né, reprovaram na pesquisa, segundo dados dessa pesquisa da Ipsos divulgada, de que rejeitam, reprovam o governo Joe Biden, governo que tem muito apoio na imprensa, né, é procurado, mas os resultados para a população norte-americana foi só promessa, só conversa fiada, né, política ultradireitista na situação internacional, né, seguindo e até aprofundando os ataques direitistas contra os povos oprimidos do governo Trump. E no cenário internacional, o governo tinha prometido um pacote de trilhões e trilhões aí para melhorar a situação do povo norte-americano e finalmente aí rebolou e conseguiu aprovar um pacote que foi menos 1/6 daquilo que tinha sido anunciado e que não vai resolver, obviamente, nada. Socorro lá nos Estados Unidos também é muito para os bancos e para grandes empresas. Para a classe trabalhadora, para a população, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Bom, e a popularidade, obviamente, as pesquisas não falam nisso, mas tem a ver com a situação de total descontrole da pandemia. Né? É bom lembrar que só nas últimas 24 horas os Estados Unidos teve quase 2.400 mortos. Continua sendo o campeão mundial de mortes durante a pandemia e continuam na liderança de mortos por dia, mortos a cada 24 horas. Né? Não tem para ninguém. É os Estados Unidos liderando, né? Porque, obviamente, não houve nenhuma campanha. A rejeição à vacinação é muito grande. Né? Essa rejeição vem sendo alimentada também pelo vazamento aí de dados que denunciam pesquisas, aí, resultados que não foram tornados públicos, até mesmo com a vacina da Pfizer, né, que era apresentada aí como o ó do Borogodó, a melhor do mundo. Né? Pesquisas, estudos mostraram aí, levantaram suspeitas, né, muitos casos críticos não divulgados. Sabe-se lá, né, o que o imperialismo, o que a burguesia está ocultando, né, do mundo todo, né, diante de uma situação cuja única preocupação é garantir o lucro dos grandes monopólios. Caio, nós vamos encerrando por aqui. Né, para a gente passar, nós vamos encerrar o programa com a coluna do companheiro Henrique, né, denunciando a armação contra o Carnaval. Eu mando o meu boa noite e passo para você mandar o seu recado final para os nossos amigos internautas, agradecendo aí a participação de todo mundo, a audiência elevada do nosso programa. Vai lá, Caio, você encerra e a gente passa para o vídeo do companheiro Henrique. Tá no mudo. Boa noite aos companheiros. Até o próximo resumo do dia. E a gente fica aí agora com a coluna do companheiro Henrique Arias, a armação contra o Carnaval. Bom, gostaria de falar sobre o Carnaval hoje, né?
nós tivemos aí a notícia ontem de que o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, proibiu o carnaval de rua na cidade, né, nesse ano. Né? Isso depois que o Eduardo Paes, que é um fanfarrão, né, um demagogo, como todo político da direita, né, isso depois dele ter falado, no final do ano passado, que se proibisse o carnaval, ele mesmo não ia respeitar a proibição. Né? Por aí vocês vejam que político burguês, né, ele tem características. Todos os políticos burgueses, eles têm uma característica bastante comum, né? A primeira de todas é a picaretagem, oportunismo, demagogia, etc. e tal. Mas a segunda é a total, né, subserviência, o total capacismo diante da burguesia, né? Então, o Eduardo Paes falou aquilo lá, mas bastou a burguesia bater o pé que ele já está cedendo. Isso é importante deixar muito claro. Né? Mas a notícia, no caso do Rio de Janeiro, chama bastante atenção porque mostra que a tendência, né, sendo que já são 9 capitais que cancelaram o carnaval, né, a tendência é que, novamente, nós tenhamos um ano sem carnaval no Brasil, né, se essa tendência se confirmar. Em São Paulo ainda não foi proibido o carnaval, ainda não cancelaram, melhor dizendo, o carnaval. Mas, né, não é difícil que a prefeitura e o governo do estado, né, embora a tentação, né, do dinheiro que o carnaval gera seja grande, não é difícil que eles decidam cancelar também, né, porque há uma nítida pressão da burguesia para que isso aconteça. Bom, em primeiro lugar, a gente deveria denunciar ferozmente, né, esse golpe contra o povo. O povo tem direito de se manifestar, tem direito de fazer o seu carnaval, né, e a pandemia, nesse momento aqui, está sendo usada como um pretexto para censurar, para proibir, para perseguir, para reprimir o povo. E a gente não pode aceitar, como a gente nunca aceitou, nenhum pretexto, né? Por mais que pareça super louvável, nenhum pretexto que sirva para atacar os direitos democráticos da população. Bom, em segundo lugar, eu queria também retomar um pouco o problema do carnaval, né? Porque a burguesia sempre quis reprimir o carnaval, né? Para quem sabe a história do carnaval, a história do samba, etc., sabe que por muito tempo isso daí foi um motivo, né, por várias vezes, a burguesia tentar reprimir, proibir, né, e finalmente controlar essa festa popular. Por que isso? Justamente porque essa festa, por ser uma festa espontânea, ela necessariamente acaba desembocando em manifestações direta ou indiretamente políticas. O povo na rua, né, ele geralmente é um problema para a burguesia. E por isso eles se esforçam para proibir e reprimir o carnaval. A pandemia, nesse sentido, veio, né, caiu como uma luva em algo que a burguesia já vem há muito tempo tentando fazer, né, que se intensificou desde o golpe de Estado, porque com o golpe de Estado o carnaval tem se tornado manifestações bastante massivas contra os golpistas, agora mais recentemente, contra o próprio Bolsonaro, e esse carnaval não seria diferente, pelo contrário, seria ainda pior, seria ainda mais agressivamente político o carnaval desse ano. Por isso eles estão proibindo, estão cancelando o carnaval. Bom, algumas pessoas poderiam dizer, bom, eles proibiram o carnaval de rua e não proibiram, no caso do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba. O desfile da escola de samba, obviamente, ele é mais controlado, né, pela burguesia, né?
ele é mais institucional, digamos assim. Mas ele é tão legítimo quanto o carnaval de rua, né? Nós aqui devemos defender que os companheiros das escolas de samba tenham todo o direito de desfilar, de se manifestar e de construírem o seu carnaval como todos os anos eles fazem, né? Nós devemos aqui defender a liberdade total para todas as manifestações carnavalescas possíveis, inclusive denunciar também, né, esse controle que a burguesia fica impondo aos desfiles das grandes escolas de samba, que é prejudicial para as escolas de samba e que, eu sei, as próprias escolas de samba não gostam disso daí e lutam contra essa tentativa. Mas, nesse momento, o carnaval de rua, né, foi o primeiro a ser cancelado justamente porque ali, né, o controle da burguesia é muito menor e essas manifestações políticas espontâneas, né, tendem a aparecer de maneira bastante massiva. Por isso que eles cancelaram isso. Não vamos nos enganar, não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com preocupação da real do governo e da prefeitura e seja lá quem for, da imprensa golpista cínica com a saúde do povo. Eles não estão preocupados com nada disso, né? Como a gente vem sempre falando, o povo está espremido nos meios de transporte, trabalhando nas fábricas, né? Fazendo tudo o que a burguesia quer e exige que ele faça. Mas o carnaval, que a burguesia não quer que aconteça, ela cancela. Então não vamos ser otários aqui, né, e cair na conversa mole que vai começar a ser feita agora, né, que é a campanha da responsabilidade sanitária, né? O cancelamento do carnaval não tem absolutamente nada a ver com o problema sanitário. É meramente um pretexto para a burguesia fazer aquilo que ela sempre quis fazer e que ela sempre fez, no final das contas. Na história do carnaval, na história do samba e de todas as manifestações populares do país, que é reprimir. Esse é só mais um pretexto, como já existiram outros pretextos. Então, nós devemos dizer claramente, nada de proibir, nada de censurar, e nós devemos sim chamar o povo, né, no carnaval a fazer aquilo que ele tem o direito de fazer, que é se manifestar, que é se manifestar culturalmente e politicamente. Chamar os blocos a rejeitarem esse golpe, porque isso é um golpe, né? Os governos, a prefeitura, a burguesia e essa imprensa golpista cínica não estão preocupados com a saúde da população, porque se eles estivessem preocupados com a saúde da população, eles não iriam cancelar e proibir o carnaval, mas iriam tomar outras medidas, a começar, né, pela própria mudança no cotidiano das pessoas, que nesse momento aqui estão aglomeradas todos os dias, em todas as ocasiões. Então a gente tem que denunciar esse caso, e é mais um caso, né, de repressão ao carnaval, mais um caso em que a burguesia tenta acabar com essa manifestação espontânea do povo, né? E a gente deve dizer também que outras manifestações, mesmo culturais, mas que são de interesse da burguesia, não vão ser canceladas no ano todo, né? Eles não vão voltar atrás, né? Só estão fazendo isso com o carnaval porque eles sabem que isso pode se voltar contra, né, os golpistas. Então é isso. Muito boa tarde para vocês. A gente se vê em mais uma coluna. E fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Até mais, pessoal.